Olá, tudo bem? Eu resolvi fazer um esclarecimento porque eu acho muito interessante a gente falar sobre esse tema, esse assunto. Inclusive já fiz uns questionamentos, ok? Sobre lá naquele mundo espiritual, lá, como que é lá, entendeu? Então aquilo, a gente se alimenta assim. é, Tem gente que está falando que a pessoa não come, não dorme, não bebe, enfim, não tem descanso. Ok? Mais uma vez eu tive esse questionamento, eu até mandei esse questionamento numa tertúlia do Valdo Vieira. Ele falou, ó, o espírito não dorme, não? Ele falou que dorme, ele tem um período de pausa, tá? Então fica aquilo, em quem acreditar? E com relação a comer, tem uns livros lá do Chico Xavier lá que eles simulam a comida. Se você viu o filme O Nosso Lar, você vai ver que eles bebem um liquidozinho, certo? Aí fica aquilo, come ou não come, bebe ou não bebe, dorme ou não dorme. Assim, cara, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é comer, tá? O que é comer? Então vamos ser o mais frio possível. O que é comer? Comer, cara, é uma função que o corpo humano tem, dado toda a complexidade que ele tem, ok? Para quê? Para que você abasteça o seu corpo de alguma força. Uma força o quê? Física. Então, se você precisa de energia, você come um pão, um açúcar, beleza? Se você precisa de água, você bebe água, ok? E se você precisa repousar, você vai lá na cama e dá uma dormida, tá bom? E por aí vai, tá? Agora, e quando você chega e morre? Você sai daqui. Cara, vamos pensar assim, de forma fria, tá? A primeira coisa que a gente pensar, se você não tem mais corpo, você vai ter o quê? Você vai ter você vai ter uma energia ali no meio, tá? Tem uma energia ali, ok? Dizem que é o corpo de luz, né? O corpo divino. Aliás, corpo celestial, sei lá, cada um fala o que quer aí, entendeu? Mas assim, ele deve ter um material. Então esse material, possivelmente, você precisa transformá-lo e renová-lo. Talvez não renove 24 horas, né, como a gente faz, mas você precisa de alguma coisa. E outra coisa também, cara, a gente pode até não precisar de comida, mas a gente absorve alguma coisa, tá? Aí eu vou falar para você uma experiência que eu tive quando estava lá embaixo, tá? Tem uma meia camada ali, eu acho que é meia camada entre o que se chama de umbral e o abismo mesmo, que eu tava ali mais ou menos perto lá da rua 13 de Maio, que lá também não é coisa muito boa não, tá? Tem um lugarzinho lá que é meio bravo. E uma vez eu fui para lá do outro lado, entendeu? Então como é que tem? Tinha um pessoal lá que eles faziam o seguinte, eles ficavam no escuro e às vezes eles achavam uma coisinha que era clara, era bem claro, brilhava aquilo ali. E aí o que acontecia? Os caras, olha lá, vamos lá, olha aqui, olha que legal, que legal. Aí vinha aquele negócio que parecia uma espécie de rosa, meio semente, uma coisa, sabe, assim, sabe, desse jeito, assim, só que brilhando, né? Você vai ver que eu não estou fazendo mais efeito especial, tá? E aí o cara fazia isso aqui, ó. Ele meio que respirava aquilo ali, entendeu? Então, assim, de certa forma ele se alimentava daquilo ali. Porque, querendo ou não, a gente precisa de boas energias. E quando o cara tá do outro lado de lá, ele vai também trocando essas energias, entendeu? Ou seja, você vai absorvendo. E uma outra coisa também, o ato de se alimentar, a gente vai lá, pega comida, né? Coloca aqui e tal, depois vai lá embaixo, caga, tal. Ou seja, a gente tem esses centros energéticos ali que justamente simulam isso daí, entendeu? Então a gente vai ter um simulador de absorção e possivelmente vai ter um simulador de extrusão, tá? Por quê? Porque a gente precisa, de certa forma, movimentar. Todos nós precisamos movimentar. E aí chega um outro lado, tá? O lado
o lado essencial disso é que nós somos seres que a gente é cíclico. Você pode notar, você é um cara cíclico. O coração é um exemplo disso. Olha como é que o coração funciona. Ele aperta e solta, 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 aperta e solta. Ou seja, é cíclico. A gente acorda e dorme, acorda e dorme, acorda e dorme. Então, cara, a gente, né, quando estiver do outro lado de lá, com toda certeza a gente vai também ser cíclico. A gente vai ter um momento em que a gente vai estar lúcido, acordado, depois um outro momento que a gente vai estar descansando. Então, né, assim, desse jeito, ok? Por quê? Porque nós somos seres cíclicos. Beleza? É uma questão lógica, você não precisa acreditar em mim, é só dar uma analisada, uma estudada, não vai na onda dos outros, não vai na onda minha. Não vai na onda desses caras aí, entendeu? Faça sua pesquisa, analise, verifique, tá? Beleza? Porque, assim, a gente tem que ter esse conhecimento baseado nisso, entendeu? A gente precisa certificar, faça testes de energia, se você quiser, tal. Enfim. E outra, quanto mais próximo a gente estiver daqui, mais a gente vai simular esse mundo. Agora, mesmo que a gente vá para o outro lado de lá, deve ter um outro nível, lógico, mas vai existir esse meio cíclico em que a gente vai estar mais ao alto, depois mais ao baixo. A gente vai absorver e vai extrusir e por aí vai, entendeu? Pelo menos assim, eu acredito nisso. Foi algo que eu vi aqui, né? Ou seja, o cara chegar, né? No nosso lar tem o pessoal, tem até o tráfico de bolinho. Uma vez eu vi isso daí, os caras estavam traficando doce, bolinho, essas coisas. Por quê? Porque o objetivo é ele dar aquela sopinha cor-de-rosa para que você, assim, não fique viciado naquilo que é comida, que é do mundo físico. Ou seja, você vai começar a absorver outras coisas. Porque, querendo ou não, você não vai comer uma banana, não vai sentir gosto de banana. Você vai absorver aquela energia, né? E o que você vai sentir vai ser baseado no quê? No seu corpo emocional, entendeu? Tanto é que quando você come uma coisa gostosa, você se sente bem. Quando você come uma porcaria, você... Uau, entendeu? Então é a mesma coisa. Agora, parece que uma parte desse livro aí, o pessoal fez justamente o contrário. Começaram a ter tráfico de banana, tráfico de bolinho... a festa do vaiaiá, entendeu? Então, assim, cara, por que o cara fez isso? Porque, querendo ou não, o cara, né, quer se sentir do jeito que estava antes e ele precisa absorver, tá? E o mesmo vale para dormir, entendeu? A gente vai precisar de descanso. É uma coisa comum nossa, tá? Em Bíblia, assim na terra como no céu, ou seja, a gente só imita aquilo que é lá em cima, tá? Beleza? Então, assim, você não precisa acreditar em mim, tá? Faça uma pesquisa, analise, pense logicamente, tá bom? E aí, próximo vídeo eu quero comentar sobre o UFO, né? Que na minha opinião, esse negócio não é alien não, cara, é outra coisa, tá bom? Um abraço pra vocês aí, ó. Tchau, tchau.